Paz do Senhor Jesus, pessoal. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, para a glória de Deus, na nossa escola de evangelismo, aqui do Facilita EBD, vamos trazer um tema prático para você utilizar na prática da evangelização, da ministração aí na tua igreja. Hoje nós vamos entender sobre a estratégia do culto no lar, do evangelismo de casa em casa. Essa estratégia é uma estratégia que te ajuda depois dessas ferramentas que já apresentamos para vocês nas aulas passadas. Te ajuda a trabalhar esse evangelho e a ganhar vidas para Cristo. O culto no lar não é somente apresentar um culto de adoração a Deus nas casas das pessoas. Não é também só uma reunião evangélica, mas é uma oportunidade de ganhar pessoas para Cristo. O culto no lar é uma ferramenta poderosa que a igreja, que a tua comunidade pode utilizar, que você pode apresentar ao teu pastor para poder ganhar vidas para Jesus. E diante disso, hoje nós vamos aprender alguns princípios, alguns cuidados que precisamos ter, que o dirigente precisa ter na hora de evangelizar com o culto no lar. O primeiro princípio, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto na nossa ministração sobre esse tema importante que é a evangelização. O primeiro princípio é entender o que é o culto no lar. O que é o culto no lar? Esse é o nosso primeiro ponto. O culto no lar é uma reunião religiosa que procura então honrar o nome do Senhor, mas também é uma ponte de evangelismo, é uma ponte missionária, é uma ponte de pregação. Com certeza você já deve ter sido fruto de um culto no lar, ou ter ouvido testemunho de pessoas que converteram em suas casas. Ele também é conhecido como culto doméstico. Em algumas denominações, as pessoas chamam de PG, pequenos grupos. O culto no lar ele tem o objetivo de ser um trabalho que procura apresentar Jesus para as pessoas. Quando você utiliza ele no estilo de PG, ele demora um pouco mais. Ele já tem um período mais longo. De repente, você está estudando a palavra de Deus com determinado grupo de pessoas. No estilo de culto no lar evangelístico, ele precisa ser prático e precisa ter um alvo. Alcançar a vizinhança e alcançar a família daquele que pediu o culto no lar em sua casa. E quando olhamos para a família que está presente no culto no lar, nós precisamos ter em mente que nós estamos abordando uma mensagem de forma prática, uma mensagem evangelística para o pai, para a mãe, para os filhos, para os sobrinhos que estão presentes naquela reunião. E também podemos tomar como base a evangelização para os vizinhos daquele que pediu o culto no lar. Os vizinhos também podem participar. É claro que respeitando aí o acesso e também o convite do dono da casa. Os vizinhos também podem ser alcançados através do culto no lar. Algumas igrejas fazem até campanhas nos cultos, nos lares, que atraem pessoas. E essa ferramenta não pode ser jogada fora. Afinal de contas, a igreja primitiva cresceu assim, de casa em casa, culto no lar. E o culto no lar, quando olha para esse viés de resgatar a família, cria com a igreja um relacionamento de amizade, por exemplo, com os familiares que ainda não são crentes. Cria com a igreja um relacionamento de amizade com a vizinhança daquele irmão que pediu o culto. E o irmão também cria uma vizinhança amiga do evangelho. Facilita muito na hora da pregação. Então, a gente entendendo sobre esse primeiro princípio, o que é, qual é o alvo, a gente pode avançar até mesmo para poder entender alguns cuidados que nós precisamos ter na hora da ministração do culto no lar, na casa dos nossos irmãos. O segundo princípio que eu quero destacar para você, que é o segundo ponto da aula de hoje, são os 3 cuidados que precisamos ter na hora do culto no lar. Existem alguns cuidados que precisamos ter na hora de realizar o culto no lar, na casa de alguém. Precisamos respeitar esses cuidados. Afinal de contas, não podemos tratar a casa do nosso irmão ou daquele que pediu o culto como igreja. Cuidado com isso, tá? Você precisa tratar a casa daquele irmão como o lar daquele irmão, como o lar a casa daquela irmã, como o lar a casa daquele que pediu o culto. Outro detalhe, antes de entrar nos cuidados, um novo convertido pode pedir um culto no lar, facilita muito.
Alguém que não é crente também pode pedir para a igreja um culto na sua casa. É uma ponte de evangelização, você pode utilizar, e um irmão da igreja também pode utilizar. Vamos observar alguns princípios. O primeiro que eu quero destacar para você aqui sobre os cuidados é que o dirigente do culto no lar, escalado para fazer esse trabalho, precisa ser uma pessoa que tem alvos definidos. Precisa ser uma pessoa que é respeitada, uma pessoa madura, em outras palavras. Não falo somente de idade, mas eu falo de madura de espiritualidade. Eu falo de uma pessoa que é uma pessoa centrada em si, uma pessoa que respeita a causa do irmão, que respeita a casa daquele que convidou a igreja para realizar esse trabalho em sua casa. Precisamos, em primeiro lugar, ter alvos objetivos. Estamos ali para realizar um trabalho que é rápido, uma evangelização que é prática, mas ao mesmo tempo aquele que dirige precisa ser uma pessoa respeitada, precisa ser uma pessoa cuidadosa e uma pessoa carinhosa com aqueles que convidaram a igreja para esse trabalho. Precisamos ter esse alvo. Esse cuidado é fundamental. Ele precisa respeitar os vizinhos e os donos da casa. Não pode tratar a casa daquele que pediu o culto como se fosse a sua igreja. Não funciona assim. Trate como o lar daquele irmão, como o lar daquele pai de família, daquela mãe de família. A casa é deles. Então, trate o culto no lar de forma específica e também de forma respeitosa. Esse cuidado nós precisamos ter ao realizar esse trabalho na casa dos nossos irmãos. O segundo cuidado que eu quero destacar para você sobre a importância desse culto no lar e que nós precisamos ter é o cuidado de não levar a igreja toda para a casa daquele irmão que pediu o culto no lar. Se a igreja for numerosa, você não pode levar uma comunidade de 500 irmãos, de 100 irmãos, de 50 irmãos para a casa daquele que pediu o culto no lar. Selecione um grupo pequeno da igreja, um grupo pequeno que vai ajudar nesse trabalho. Um bom evangelista, um bom pastor, ele procura, por exemplo, realizar vários cultos nos lares dos irmãos, de forma que utilize os irmãos da igreja e toda a igreja trabalha ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não lota a casa do irmão que pediu esse trabalho em sua casa. Então, selecione em grupos pequenos um dirigente, selecione, por exemplo, um levita, selecione um pregador, alguém para dar testemunho. E lembre-se que o dono da casa também precisa ter esse momento de participação. Mas, pastor Janderson, digamos que o dono da casa não é crente, a gente pode dar oportunidade para ele. Nós aqui trabalhamos assim. Eu dou oportunidade sim para o dono da casa. Afinal de contas, ele está abrindo a porta da sua casa, que é dele, para a pregação do evangelho. Pode deixar ele falar o que ele quiser, mas você precisa entender que ele está já abrindo a porta do seu coração também para a pregação do evangelho. E é claro que eles sempre falam com muita alegria de receber aquele trabalho. Isso é muito legal e cria uma ponte de evangelismo com a pessoa que você está evangelizando. Outro cuidado, que é o terceiro, que eu quero destacar para vocês sobre o culto no lar que nós precisamos ter, é o horário do culto no lar. O culto no lar não pode ter o mesmo horário de um culto dentro de uma igreja. O culto no lar é um culto rápido, deve ser realizado no máximo entre 40 minutos a 1 hora. É um culto prático, é um culto rápido, é um culto que não cansa as pessoas. É um culto que você ouve as oportunidades, traz uma mensagem e faz uma oração. É prático, é rápido. Precisa ser trabalhado nessa linha de tempo. E trabalhando nessa linha de tempo, você vai perceber muito bem que você vai ganhar a comunidade. Eu geralmente trabalho o culto no lar da seguinte maneira: eu sempre combino com os dirigentes e com os irmãos, a equipe de irmãos que vai para esse trabalho, que eles precisam realizar o trabalho em meia hora, de meia hora a 40 minutos. E os 20 minutos restantes, eles vão tirar um momento de ter comunhão com o dono da casa, ter aquele momento de partir o pão, aquele momento de tomar um café junto. Afinal de contas, isso também é evangelizar. Você conhece a pessoa de perto. É aquele caso de nós ouvirmos as pessoas. Não é somente pregar, mas é pregar de forma pessoal. Aí você toma um refrigerante, toma um café, come ali um pedaço de bolo, mas ao mesmo tempo está falando de Cristo. E é claro que a igreja também contribui nessa oferta de levar esse lanche para casa daquele que recebe. O culto é prático, é rápido e sempre tem que terminar em comunhão.
Outro princípio que eu quero destacar para você, e esse é o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que precisamos ter aqui na visão do culto do lar, é o princípio das orientações na liturgia do culto. Esse princípio é fundamental porque nós precisamos ter algumas orientações para a liturgia do culto. Como já disse a você, o culto precisa ser trabalhado de no máximo 40 minutos a 1 hora, na casa dos irmãos ou daquele novo convertido ou daquela pessoa que não é crente que pediu na sua casa. E sobre a liturgia, você precisa tomar esse cuidado. Digamos que você vai realizar esse culto no lar, em um condomínio. Você sabe muito bem que nos condomínios já tem uma dificuldade, então esse culto precisa ser realizado num salão de festa. Se você vai realizar esse culto no lar, em um apartamento, você precisa ter um culto prático, rápido, sem muito barulho, porque pode incomodar os outros vizinhos. Então, na liturgia, o dirigente precisa ficar ligado nessas coisas, e a equipe também. É por isso que o dirigente precisa, na liturgia, prevenir aqueles que vão ter oportunidades previamente. Ele precisa avisar aos irmãos: olha, o nosso tempo aqui é de 1 hora, você vai ter oportunidade para dar uma saudação de 5 minutos. Estabeleça o tempo. Você vai ter uma oportunidade, fulano, para cantar um hino em 10 minutos. Você, querido pregador ou pregadora, você vai ter uma oportunidade para pregar a mensagem de Deus de 10 a 15 minutos. Não é uma mensagem longa, é prática, é rápida. Você também precisa chegar ao dono da casa como dirigente e dizer: olha, nós vamos dar oportunidade para você. Previna as pessoas, para que não pegue as pessoas de surpresa. E é claro que o seu culto, sendo organizado dessa maneira, ele vai agir de forma prática, rápida e vai alcançar as pessoas. E lembre-se sempre, querido dirigente, que você precisa fazer o apelo ou convidar a pessoa para visitar a tua comunidade e a tua congregação ao final do culto. Aos pregadores, a gente precisa também dar uma orientação muito importante. Assim como os dirigentes precisam trabalhar de forma prática, o pregador também. A mensagem do culto no lar deve durar no máximo 15 minutos. Não pode ser uma mensagem extensa, porque cansa as pessoas e pode incomodar os outros vizinhos. A mensagem precisa ser prática e audível, não uma mensagem gritando. Tome esse cuidado, tá? Traga uma mensagem que a comunidade, que as pessoas que estão naquela sala vão ouvir o culto de forma acessível, conversando com as pessoas, conversando sobre o Evangelho. Isso é prático. Você pode falar de Cristo, da cruz, em 15 minutos. E as pessoas podem ser alcançadas por você. Procure também tomar alguns cuidados, querido dirigente, sobre o som que você vai utilizar. Digamos, procure previamente para o dono da casa se é permitido levar uma caixa de som. Se não for, faça na voz, no gogó. Seja de forma prática, leve um violão, não faça muito barulho porque pode incomodar os outros vizinhos. Lembre-se disso, tá? Não cause vergonha ao Evangelho. Procure trabalhar de forma prática. Lembre-se também, gente boa, que você precisa fazer algumas orações. E algumas orações que eu quero orientar para você. Primeiro, você ora pedindo a bênção de Deus sobre aquele trabalho, a oração pelo culto. Segundo, no meio da sua programação, coloque uma oração pelos vizinhos. Ore pelos vizinhos daquele irmão, daquela irmã que pediu o culto. Faça uma oração ali. Terceira, faça uma oração pela família do dono da casa. Ore, mesmo que ele não seja crente, ore agradecendo a Deus por aquela oportunidade. Essas orações são fundamentais. E em último lugar, o nosso último princípio, o nosso último ponto da aula de hoje é entender sobre as vantagens do culto no lar. O culto no lar é vantajoso porque a igreja cresce de forma numerosa nos cultos nos lares. Se você respeitar essas estratégias que estamos dando para você, você vai ver como a igreja vai crescer. E lembre-se sempre de fazer o apelo, convidando as pessoas a visitarem a tua igreja. Observe, você pode utilizar a estratégia do culto no lar para estabelecer uma escola bíblica dominical. Em outro dia da semana, na casa daquele novo convertido, levando a palavra de Deus, uma campanha de oração, você pode fazer um culto de visita evangelística. Mas o culto no lar ele é uma estratégia prática que a igreja pode utilizar, que traz crescimento, que cria um vínculo com a comunidade. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje.
Apresentamos para vocês algumas dicas aí e eu espero que Deus te use. Te aguarda por aqui na nossa próxima aula, que será a nossa 8ª aula, onde nós vamos aprender sobre mais uma estratégia de evangelismo. Vamos aprender sobre a estratégia de evangelismo nos hospitais. Eu te aguardo por aqui e espero que Deus em Cristo possa usar você ministrando a palavra de Deus também nos hospitais.